Senhor, amém? Amém? Motivo de alegria, mais um dia na presença do Senhor. Irmãos, se prestarmos atenção, desde o início do culto, o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem falado ao seu coração de confiança em Deus. Foi mencionado que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós temos que fazer menção do nome do Senhor. Então eu começo a ver, o Espírito Santo começa a me lembrar, porque a palavra do Senhor também já disse que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele se faz presente, então aqui Ele está presente. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, ela nos mostra no Evangelho de Mateus, que Jesus ele começa a entrar em Jerusalém, aquela entrada triunfal em Jerusalém. A palavra fala que uma multidão dos discípulos estavam junto com Ele, havia uma multidão esperando por Ele lá em Jerusalém, e a palavra fala que a cidade ela fica alvoroçada. Por quê? Porque onde Jesus está, algo de diferente tem que acontecer, e Jesus está nessa noite, e a palavra nos fala que os discípulos começaram a louvar, a engrandecer, como foi dito. Não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha harpa, mas os discípulos começaram a louvar e dizer: Hosana nas alturas, glórias ao Rei, glórias a Deus. E a palavra fala que os escribas e os fariseus, eles começaram a indagar e falar: mestre, mande que os teus discípulos parem. E Jesus então disse: se estes se calarem, as pedras clamarão em seu lugar. Deixa eu te falar, se você não glorificar a Deus, outro vai glorificar em seu lugar, irmãos. Irmãos, sem perca de tempo, campanha Lança o Teu Pão sobre as Águas. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, a qual é o tema desta campanha. Como está escrito na palavra do Senhor: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então eu tenho a certeza que este dia na presença do Senhor já vale por tudo, por todos os momentos que passamos fora da presença do Senhor. Eu não sei a maneira que você entrou aqui na casa do Senhor. Você sabe a maneira que você entrou, o Senhor sabe a maneira que você está, mas é o Senhor que vai falar contigo, porque a palavra não é minha, a palavra não é do pastor, não é do presbítero, não é dos obreiros, a palavra é de Deus, amém? Está fazendo a leitura, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, amém? Apenas o primeiro versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 6, irmãos. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Os irmãos podem assentar. Fecha os teus olhos. Eterno, soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui em Tua presença, nós já Te louvamos, Te glorificamos, Te exaltamos o Teu santo nome. Ó Deus, agora estamos para poder ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Senhor, então aqui neste momento eu venho lhe pedir que o Senhor possa falar ao meu coração, que o Senhor possa me usar, ó Deus querido, como um instrumento do Senhor, para que aquilo que o Teu Filho vem buscar, Senhor, ele possa sair daqui, não da maneira que ele entrou, Senhor, mas diferente, mas renovado, restaurado com a unção do Teu Espírito Santo. Ah, Papai querido, derrama dos altos céus, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor, sobre os Teus filhos que aqui estão. Ó, Papai querido, nesta noite chuvosa, eles deixaram os lares deles, Senhor, para poder vir aqui na Tua casa, para Te adorar, para poder Te exaltar. Então eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir o céu, Senhor, sobre este lugar, que o Senhor venha derramar da Tua glória, meu Deus, e que o Senhor venha encher os Teus filhos, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, porque em todo tempo, Senhor, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua palavra, Senhor, porque sem Ti não há nada que possamos fazer. Senhor, fala comigo, fala com os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, se você analisar Eclesiastes capítulo 11, o subtítulo deste capítulo, está escrito que façamos o que é bom em tempo oportuno, ou seja, que nós devemos aproveitar
as oportunidades, não devemos deixar escapar aquilo, principalmente o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que a gente possamos entender. Eclesiastes, ele deriva do grego e tem um significado a qual a palavra nos diz que aquele que fala em assembleia, ou seja, pregador ou professor. Tradicionalmente, estudiosos dizem que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, e também, como é dito no capítulo 1, o filho do rei Davi. Então acredita-se que foi Salomão. O interessante desta palavra, porque quando eu começo a olhar para esta campanha, lança o teu pão sobre as águas, eu começo a ver que é uma campanha de fé, é uma campanha onde está sendo feita para poder estimular a tua fé. Então, se a gente podemos entender um pouco, olha que interessante, porque a palavra do Senhor, como foi dito, Salomão, quando ele escreveu este versículo, antes, o que o Senhor tinha falado? O Senhor, como Salomão não pediu riqueza para Deus, Deus falou para Salomão que que antes dele nunca houve homem tão sábio, e que depois dele não haveria homem mais sábio. Então, quando eu olho para este versículo, eu começo a ver duas coisas. Já vou chegar lá, quer ver? É porque lança o teu pão sobre as águas, parece loucura. Se eu colocar um pão sobre as águas, com toda certeza ele vai começar a se desmanchar, vai virar comida de peixe, comida talvez de inseto. E então, este versículo, ele é um versículo metafórico, ou seja, ele precisa ser interpretado, assim como várias passagens da Bíblia, nós temos que ter a interpretação. Então, o Senhor, ele nos concede esse privilégio de nós podermos interpretar. E quando eu olho para este versículo, eu começo a enxergar duas coisas, porque a palavra fala, lança o teu pão. Então está falando no presente, porque depois de muitos dias o acharás, ou seja, no futuro. Quando nós falamos lançar o pão ele pode simbolizar a palavra de Deus. A água, ela pode significar as nossas vidas. Então eu ainda começo a olhar para esse texto, para os irmãos poderem entender. Na época, os egípcios, ou seja, lança o teu pão sobre as águas, era um costume dos egípcios. Na época de muita chuva, na época que o rio Nilo se enchia, o que acontecia? Os egípcios, eles tinham o costume de pegar os grãos de trigo e lançar sobre as águas, sobre as partes do rio onde o rio inundou. Então, ou seja, porque eles acreditariam que após o rio baixar, o que aconteceria? Muitas sementes germinariam, e o que ia acontecer? Grande seria a plantação. Então, no momento, talvez por causa desta maneira que está escrito. Então eu começo a ver nesta palavra que em todas as áreas da nossa vida, nós temos que lançar o pão sobre as águas. Então isso era um costume que os egípcios tinham, porque com toda certeza, eu não sei, talvez eu possa te perguntar nesta noite, quantos pães você tem lançado na água? Ou quantos grãos você tem lançado na água? Então, eu vendo este texto, analisando este texto, comecei a conversar com o Senhor, e o Senhor começou a falar algo ao meu coração, o Senhor começou a me mostrar a sua palavra, e o Senhor, Ele me deu exemplos. O primeiro exemplo que o Senhor me deu é de um discípulo chamado Pedro. Por quê? Eu começo a ver, Pedro, ele era aquele crente ousado, aquele crente atrevido. Certa feita, Jesus Cristo, ele está dando uma lição de humildade. Jesus Cristo, ele reúne os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro ele chega até Jesus e ele fala, Jesus, Senhor, Mestre, os meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro, ele olha para Jesus e ele diz,
lave então minhas mãos, minha cabeça, não só os meus pés. Então, ou seja, atitude, é igual eu falei, lançar o pão. Então eu começo a ver, é fé, porque você vai lançar o pão num ato de fé, e é a atitude de você lançar. Então Pedro, ele tinha algumas atitudes que diferenciavam, porque se nós, quando falamos dos discípulos, eu mesmo, se alguém me perguntar, fala o nome dos 12 discípulos, não vai sair. Eu acredito que quase ninguém vai conseguir falar o nome dos 12 discípulos, mas os discípulos mais conhecidos, Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? Porque eles faziam algo que chamavam a atenção de Deus. Pedro, ele era um cara, ou melhor dizendo, me perdoe a palavra, ele era um crente, a qual ele sempre, de tudo que ele falava, digamos que grande parte não poderia se aproveitar. Pedro, ele era uma pessoa que sempre estava colocando o grupo em risco. Ele sempre deixava Jesus em uma situação difícil. Em um outro momento, porque eu estou falando de Pedro? Porque Jesus, o Senhor, ele me toca para que você possa lançar o teu pão no seu ministério, nas águas do seu ministério. Você é chamado por Deus. Deus tem um chamado na vida de cada um de vocês. Então, a palavra do Senhor nos diz, hoje está um dia chuvoso, certa feita, Jesus ele fala para os discípulos entrarem no barco e para os discípulos seguirem caminho. E Jesus, após um trabalho evangelístico, após, digamos, a qual hoje se chamam de sucesso, mas não sucesso, bênção, Jesus ele tinha uma diferença. Após isso que Jesus fazia, ele se retirava para orar. Então Jesus ele se retira para orar e os discípulos entram no barco e começa uma tempestade em alto mar. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, então, ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele sabia o que estava acontecendo naquele momento, e ele então, ele começa a andar sobre as águas do mar, naquela tempestade, e a palavra fala que os discípulos, eles começam a olhar e dizer, é um fantasma, porque aquela tempestade não deixavam que eles conseguissem ver a face de Jesus. Então os discípulos começam a ficar assustados, mais uma vez pensando que iam morrer, que iam perecer. E o que acontece? Jesus fala, não tenhas medo, sou eu. E mesmo assim, os discípulos eles ficam com medo, eles não acreditam. Só que Pedro, mais uma vez Pedro ele é atrevido, Pedro ele é ousado, e ele diz, Senhor, se for tu mesmo, mande que eu ande sobre as águas, mande que eu vá até onde o Senhor está. E o Senhor disse, então vem. Se conhecemos Pedro, eu acredito que ele se jogou no mar, e ele começa a andar sobre as águas do mar também. Se você ler o texto com calma, se você ler o texto com atenção, você pode ver que foi o vento que tirou a atenção de Pedro, porque você pode falar, irmão Fábio, mas ele afundou. É verdade, ele afundou. Então eu começo a imaginar, porque eu posso também filosofar dentro da palavra do Senhor, eu começo a imaginar, depois desse acontecido, Jesus entrando no barco, e talvez os discípulos arrumando desculpas, e dizendo, Senhor, nós não fomos nas águas, porque nós não queríamos te envergonhar. Pensou, Senhor, toda vez que lembrarem desta história, vão dizer que Pedro é um homem bule, um homem de pequena fé, no entanto que Jesus disse, homem de pequena fé. Então, eu começo a imaginar os discípulos questionando e falando, Senhor, não fomos porque nós tivemos medo. E eu começo a imaginar agora Pedro pedindo a oportunidade para falar, e Pedro dizendo e falando, gente, mas eu fui. E talvez os discípulos dizendo, mas você afundou. E ele começa a dizer, mas eu fui, eu andei. E os discípulos começam a dizer, mas você afundou. O que eu começo a enxergar aqui, talvez, eu não sei
o chamado que Deus tem para a sua vida, mas você sabe o chamado que o Senhor tem na tua vida. Então